Aleluia. Graça e paz, queridos. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém que ama Jesus aqui? Então vamos fazer o seguinte: olha para esse irmão que está do seu lado. Vê se ele tem cara de alguém apaixonado por Jesus. Você já conheceu alguém apaixonado? Já esteve apaixonado? Essa pessoa vive sorrindo, né? Parece que ela anda pisando nas nuvens. Assim são aqueles que amam Jesus. Eles vivem sorrindo, porque a alegria do Senhor é a nossa glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio poder estar aqui adorando a Deus com vocês nessa noite. Eu já quero louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, da pastora Vânia, de toda a sua equipe de pastores. Vocês são uma inspiração para nós, são um modelo, uma referência na nossa geração. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo carinho, pelo convite, pela honra. Queria agradecer também meu amigo, o pastor David. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida deles, pela equipe maravilhosa de líderes, de pastores que essa casa tem. Para quem não me conhece, me chamo Jonatas Alcântara, sou casado com Andressa Alcântara, somos pastores ali na IAP Vila Matilde, já há alguns anos. Eu acredito que eu ainda sou pastor de lá, né? Meio que não paro lá, mas eu acredito que ainda estamos pastoreando ali. Sou pai da Emily Radassa, de 12 anos, da Laura Mariá, de 8 anos, e do Daniel, de 1 ano e 6 meses. E eu estou aqui, debaixo da bênção da minha família, dos meus pastores, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para você nessa noite. Quantos creem nisso? Eu não estou sozinho também, estou aqui com o Emerson Paulo Rossi. Posso falar, Emerson? O Emerson, nós temos um relacionamento sério. Cuidado, tá? Cuidado com o que você pensa. Nós temos um relacionamento sério já há 14 anos. Há 14 anos atrás eu estava indo trabalhar dentro do ônibus e o Emerson entrou no ônibus. Posso falar, filha? Pela porta de trás, pedindo carona. Ele entrou sobre o efeito de cocaína, os dedos dele tocando um piano que não era esse. E ele perguntou: esse ônibus passa em tal lugar? Nós falamos para ele: eu não sei se esse ônibus passa onde você está querendo, mas Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Queridos, nós pegamos um trânsito de 2h30 na Radial Leste. Aquele ônibus virou uma igreja, porque teve um culto lá dentro. O Emerson aceitou Jesus naquele ônibus. E ele entrou no ônibus sob efeito de cocaína e ele desceu do ônibus cantando e adorando a Deus. Uma nova história Deus tem para mim. E desde então, nós temos caminhado juntos. O Emerson, ele fazia parte do programa do NA, mas naquele ônibus ele foi liberto. E há 14 anos nós caminhamos aí, estamos ministrando em algumas cidades, alguns estados e algumas nações, para a glória de Deus. Pai de família, empresário, um dos ministros lá da nossa casa. Também estou com o Andrews aqui, o Andrews está ali, foi meu primeiro discípulo, pastor Moisés. Meu primeiro discípulo, porque é meu cunhado, né? E cunhado não tem escolha, né? Ou vai, hoje ele é o nosso videomaker, caminha conosco já há quase 16 anos, estamos aí, tem uma equipe também aí. Eu estou vendo que tem um povo da IAP aí, vocês são fominha mesmo, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Quantos têm sede e fome da palavra de Deus nesse lugar? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de João, capítulo 14. Aleluia. Um capítulo bem conhecido, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai,
e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Você pode se colocar de pé durante um minuto, para nós fazermos uma oração. Nós estamos em uma noite profética. Quando eu recebi o convite para estar aqui com vocês, o meu coração se encheu de alegria, porque nós acreditamos no mover profético. Nós acreditamos que em uma noite profética, uma só palavra pode mudar o rumo da nossa história. Então quero te pedir que você coloque a mão no seu coração e faça a sua oração agora. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a resposta, a direção, um milagre que você necessita, mas você está em um ambiente profético nessa noite. Fale com o Senhor Espírito Santo nessa hora, porque eu sei que Ele tem todas as respostas que necessitamos na sua palavra. Pai, nós te damos graças no poderoso nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos como teus filhos, como tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado conosco nessa reunião. O Senhor já tem nos ministrado através dos louvores, através da palavra de princípios. Mas nós te pedimos nessa noite, continue falando conosco. Nós consagramos essa atmosfera ao Senhor, Espírito Santo. Nós nos submetemos ao teu senhorio e te pedimos, Espírito da verdade, Espírito de entendimento e de sabedoria, vem mais uma vez sobre nós, trazendo a revelação da sua vontade. Nós declaramos, Jesus, que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. E você que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Tome o seu lugar. Aleluia. Queridos, amados, Igreja do Cordeiro, nós estamos em uma quarta profética. E eu quero falar nessa noite sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque quando falamos do profético, nós também falamos do mover do Espírito Santo. Nós falamos de uma noite, de uma reunião de poder. E logo entendemos que nós estamos vivendo em dias que precisamos reacender uma chama que o inimigo tem tentado apagar na igreja de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo em dias onde a apostasia tem avançado de uma forma violenta. Nós temos visto a apostasia tomando conta de algumas nações, de algumas geografias, até mesmo aqui no Brasil temos visto o avanço da apostasia no meio da igreja. Porém, Deus ele tem um contra-ataque à apostasia. O inimigo da apostasia e o ataque de Deus para a apostasia se chama avivamento. Deus ele nesses dias vai empoderar a sua igreja. E eu creio nisso, eu tenho orado por isso já há anos. Nós temos vivenciado resquícios, um gotejar desse avivamento. E nós sabemos que sem um avivamento, a igreja não vai conseguir vencer a apostasia. Sem esse derramado Espírito, nós não vamos conseguir vencer essa mídia. Nós não vamos conseguir vencer a Netflix tentando governar a nossa casa, os nossos filhos. Nós não vamos conseguir vencer essas ideologias. Sem um derramado Espírito sobre a igreja, será impossível avançarmos e vencermos esse ataque do maligno. Eu quero te dizer algo: o avivamento, ele não é para o mundo. O avivamento é para a igreja de Cristo. Nós estamos lendo aqui as próprias palavras de Jesus. E Jesus está dizendo: ei, eu vou rogar ao Pai,
para que Ele envie o outro, o Espírito Consolador, no qual o mundo não pode conhecer, mas vocês já o conhecem, porque está com vocês, mas estará em vós. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo, mas eu e você não só conhecemos, mas temos o privilégio dele habitar na minha e na tua vida. O avivamento é um derramado Espírito sobre a igreja de Cristo. O avivamento não é a igreja fazendo algo para Deus, mas é Deus fazendo algo na sua igreja. O avivamento é como gravetos secos no meio do fogo. É algo que nós necessitamos urgentemente. E para que nós possamos de fato viver esse empoderamento, essa capacitação com o poder do Espírito nos nossos dias, nós precisamos aprender a honrar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a colocar o Espírito Santo como prioridade absoluta na minha e na tua vida. Jesus, ele faz uma promessa para os discípulos e consequentemente para a sua igreja. Eu vou pedir para que o Pai envie outro, o Espírito da verdade, o Espírito Consolador. E segundo a teologia, essa é a maior promessa de Jesus para a sua igreja. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos o selo. Porque Paulo vai dizer na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, versículo 21, que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Olha como a pessoa do Espírito Santo é importante na nossa vida. Jesus, ele faz essa promessa. Porém, o que me chama a atenção é que no capítulo 16, se puder colocar aí para mim, por favor. Versículo 5. Jesus continua falando do Espírito Santo. E olha o que ele diz. João 16, 5. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo vocês a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. Mas quando eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho por muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Quando eu comecei a analisar esse texto, e a ler esse capítulo, e até fazer uma exegese desse texto, eu vejo que Jesus está falando com os seus discípulos, Jesus está falando com a sua equipe, e Jesus está corrigindo a sua equipe, porque Jesus está anunciando que vai precisar partir. E aí Jesus fala para os seus discípulos: vocês não me perguntam para onde eu vou, mas vocês estão tristes, porque eu estou dizendo que eu preciso partir. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês estão caminhando comigo já há 3 anos, mas não conseguiram entender o propósito. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, estão caminhando com Jesus há anos, ou estão frequentando a igreja há anos, mas de fato não conseguiram compreender o seu real propósito como filho de Deus nessa terra. Muitos estão vivendo desesperados, muitos estão vivendo perdidos, simplesmente pelo fato de só estar andando
com Jesus, mas não recebeu a revelação de quem realmente Jesus é. Porque quando recebemos a revelação de quem Ele é, nós sabemos que essa revelação não vem de nós mesmos. Nós sabemos que essa revelação não vem através da teologia. Quando Jesus ele pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas aí estão dizendo que eu sou? E eles disseram, uns estão falando que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias. Ele falou: e vocês? Quem vocês acreditam que eu sou? Todos ficaram em silêncio. Mas de repente Pedro, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaste isso, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou essas coisas. Agora também vem a revelação de quem Pedro era, e não só de quem Pedro era, mas também do seu propósito. Eu te revelo, Pedro, que tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, e sobre essa verdade eu edificarei a minha igreja. Pastor, o que você está querendo dizer? Que nós só vamos receber a revelação do nosso propósito nessa terra quando recebemos a revelação de quem Jesus é. E só recebemos a revelação de quem Jesus é quando o Espírito Santo nos convence e nos revela quem o Filho de Deus verdadeiramente é na minha e na tua vida. Alguém nessa noite para dizer: eu quero viver isso? Alguém para dizer nessa noite: eu quero receber essa revelação? É possível 12 homens estar caminhando com Jesus e não entenderem nada do que Jesus estava dizendo. Mas Jesus fala algo importante. Ele disse: eu preciso ir. Isso me choca e me torna mais apaixonado pela pessoa do Espírito Santo. Porque ele fala: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. Sabe o que Jesus está dizendo? Alguém mais importante do que eu precisa vir. Ai, meu Deus. Jesus está dizendo: eu estou com vocês há todo esse tempo, mas vocês não entenderam. Mas eu preciso ir, porque quando ele vier, ele vai convencer vocês. Não só isso, olha o que Jesus diz: eu tenho muito a contar para vocês, mas vocês não vão suportar agora, vocês não vão entender agora. Eu acho que isso não acontece aqui. Nós estamos pregando uma palavra, acho que é só lá na Vila Matilde que acontece. Aí nós estamos pregando uma palavra, no outro dia a pessoa está fazendo totalmente diferente da palavra que foi pregada. E ainda ela fala assim: não, mas foi o pastor que pregou no domingo a palavra. Por quê? Porque ela entendeu aquilo que de fato a alma dela queria entender. Ela recebeu a palavra para fazer a sua própria vontade. Jesus está dizendo: eu tenho muito a dizer para vocês, mas vocês não vão entender nada. Tem muita gente assim. A palavra é pregada, mas não consegue entender nada. Aí Jesus diz: mas quando vier o Espírito Santo, Ele vai revelar para vocês, Ele vai convencer vocês, e Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Meu irmão, somente com a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida, nós vamos ser guiados a toda a revelação da verdade das Sagradas Escrituras. Somente através da pessoa do Espírito Santo nos guiando, nós seremos capazes de sermos bem-sucedidos como filhos de Deus nessa terra. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele tem uma frase, ele dizia assim: que é mais fácil um leão virar um vegetariano do que um cristão ter uma vida de êxito sem a presença do Espírito Santo. Chacoalha duas pessoas, por favor, e diga: é hoje. É hoje que um batismo de fogo vai vir sobre a mim e sobre a tua vida. Tem alguém que está acreditando nisso nessa noite? Nós precisamos compreender que o próprio Jesus está dizendo: eu preciso ir para Ele vir, porque Ele vai guiar vocês, Ele vai convencer vocês, Ele vai falar as palavras que tem ouvido do meu Pai, que eu tenho dito, e Ele vai convencer
vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de nos levar ao arrependimento. Nós não somos capazes de nos autoconvencer. Tem muita gente que chega até a ter remorso, que é diferente do arrependimento. Somente o Espírito Santo tem o poder de nos convencer e de nos conduzir ao verdadeiro arrependimento. Jesus está revelando a importância do Espírito Santo. E nós precisamos entender, queridos, que o Espírito Santo, ele queima como um fogo, mas ele não é um fogo natural. Eu não sei, mas aqui já está começando a aquecer. Ele sopra como um vento, mas ele não é um vento natural. O Espírito Santo, ele embriaga como um vinho, mas ele não é um vinho natural. O Espírito Santo, ele vem em forma corpórea como de uma pomba, mas o Espírito Santo não é uma ave. O Espírito Santo, ele sente. O Espírito Santo, ele ouve. O Espírito Santo não é uma energia, embora em alguns momentos ele vem como cargas elétricas sobre o nosso corpo. Mas o Espírito Santo não é algo. O Espírito Santo é alguém. É a pessoa do Espírito Santo. Itaquera Church, a presença do Espírito Santo mora nessa casa. A pessoa do Espírito Santo está nessa quarta profética para nos levar a um nível mais profundo de revelação e de intimidade com Ele. Ele fala, ele ouve, ele sente, ele toca, ele marca. Sabe qual é o problema? É que nós, como bons estudiosos da palavra, quando vamos estudar a teologia, aprendemos na teologia sistemática, na matéria paracletologia ou pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso talvez dificulta o nosso entendimento da verdadeira prioridade do Espírito Santo na nossa vida. Por que é tão importante, pastor? Porque quando nós dizemos aqui Deus, nós estamos falando com o Espírito Santo. Amém? Amém? Quando estamos falando Jesus, nós estamos falando com o Espírito Santo. Mateus 18:20, Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 invocando o meu nome, ali eu estarei presente. Mas como Jesus estaria presente se ele está sentado à destra do trono de Deus? Ele está num trono à direita de Deus, e Deus está no seu trono de adoração, onde Apocalipse revela que os 24 anciões, dia e noite, lançam as suas coroas e declaram: Santo, 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 Santo é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, quando nós falamos ao Pai, nós estamos falando com o Espírito Santo. Quando nós falamos com Jesus, nós estamos falando com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está agindo sobre a minha e sobre a tua vida na terra. É o Espírito Santo que está capacitando, movendo e sustentando a igreja na terra. É a pessoa do Espírito Santo. Então será, igreja do Cordeiro, que nós devemos tratar o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade? Vamos ver? Olha o que a Bíblia diz: que no princípio o Espírito se movia sobre a face das águas, e depois Deus falou: haja luz. Quem se movia primeiro? Quem se movia primeiro? O Espírito se movia e Deus falava. Esse é o problema dos nossos dias, que tem muita gente falando sem o Espírito Santo se mover. Tem muita gente que não ouve o Espírito e está falando.
e quer que o Espírito se mova, nós precisamos entender que desde o princípio, primeiro o Espírito se movia e depois Deus falava. No monte, primeiro baixou a glória de Deus, e depois subiu Moisés, e desceu com as tábuas. Mas primeiro se moveu o Espírito, depois foram escritas as leis. E quando vamos falar de Jesus, o mensageiro Gabriel, o anjo responsável pelo ministério da comunicação nos céus, aparece para Maria, e ele diz para Maria: salve agraciada. O que ele estava dizendo? Se alegre, mulher. E ela se assusta, e ele diz: você foi escolhida, você vai gerar um filho, você vai engravidar, e esse filho vai herdar o trono de Davi, mas ele vai reinar perpetuamente. O reino dele não vai passar, vai ser um reino eterno. E agora ela fica com medo, ela fica assustada. Por quê? Porque ela diz ao anjo: eu nunca me deitei com homem nenhum, eu não conheço homem algum, como eu vou engravidar? Sabe o que ela está dizendo? Eu não sei fazer. A primeira coisa, ele diz para ela: se alegre. Para toda pessoa que foi chamado como filho de Deus para viver o propósito dele nessa terra, a primeira coisa que temos que carregar é a alegria do Senhor. Nós temos que viver alegre só pelo fato dele ter nos escolhido. João capítulo 15, versículo 16, ele diz: não vós escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Foi o Senhor que nos escolheu. Nós estamos aqui nessa noite porque Ele nos escolheu. Então já temos motivo suficiente para se alegrar. Alguém pode dar um sorriso para esse irmão que está do seu lado? Diga: se alegra. Diga: se alegra. O Senhor te chamou para algo muito poderoso nessa terra. Aleluia. Só que agora ela fica com medo. Já prestou atenção? Quando Deus nos chama para o propósito, primeiro temos que entender e temos que nos alegrar. Mas nós temos medo do desconhecido. Temos medo de como vai ser viver o propósito de Deus. Ou seja, o medo nos impede de viver o propósito de Deus, porque o medo paralisa. Agora Gabriel fala para ela: não tenha medo. Ela disse: eu não conheço ninguém, eu nunca deitei com homem nenhum, eu não sei fazer. E aí ele fala: o Espírito Santo virá sobre você, a sombra do Altíssimo te cobrirá. O Espírito Santo gera Jesus em Maria. Quem veio primeiro? O Espírito? Será que realmente ele tem que ser tratado como a terceira pessoa da Trindade? Ele fala para ela: o Espírito Santo vai vir, é Ele que vai fazer. Diga assim: eu não vou ter medo, porque é o Espírito Santo que vai fazer na minha vida. É o Espírito Santo que vai me conduzir ao propósito de Deus. Só que aí há uma revelação aí. Mesmo assim ela está com medo. Aí o anjo fala para ela assim: faz o seguinte, vai para a casa da tua prima Isabel, porque ela sabe o que você está passando. Sabe o que é isso? Primeiro, se alegre, não tenha medo, é o Espírito Santo que vai fazer. E tem alguém que também está vivendo o mesmo propósito, mais experiente, que vai poder te ajudar e vai poder te instruir nessa caminhada. Por isso temos os pastores, por isso temos a liderança, temos os nossos discipuladores. O anjo fala para ela: vai para Isabel. E quando ela salta Isabel, nós sabemos o que acontece. Os bebês saltam no ventre, e João é cheio do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo realmente deve ser tratado dessa forma? Eu sei que nós somos o país do futebol,
na verdade, nós já estamos perdendo essa fama, né? Eu tenho rodado algumas nações e infelizmente nós estamos perdendo essa fama. Mas eu vejo que Deus também está acabando com o orgulho do Brasil. Porque depois que Ele de fato acabar com o orgulho da nossa nação, Ele vai poder derramar um poderoso avivamento sobre nós. Eu quero fazer uma pergunta. Quem ganhou a última Copa do Mundo? Quem sabe? Hã? Quem foi? Quem ousa falar? Argentina? Quem ganhou em segundo? França. Em terceiro? Terceiro? Cri. Você vê? Nós nos lembramos de quem chegou em primeiro. Até nos recordamos de quem chegou em segundo. Mas nem lembramos de quem chegou em terceiro. Então o Espírito Santo não pode ser tratado como a terceira pessoa. Ele precisa ter prioridade sobre a minha e sobre a tua vida. Precisamos rapidamente desse derramar sobre nós. Sem esse derramar, nós não vamos suportar. Queridos, as nações estão de olho no Brasil. Nunca aconteceu o que tem acontecido nos nossos dias. Nós pegávamos as músicas do Hillsong, traduzíamos em português, para adorarmos a Deus no Brasil. Nós sempre trouxemos ministros de fora para ministrar no Brasil. Sabe o que está acontecendo? Só uma canção brasileira, que é a Yeshua, ela já foi traduzida em mais de 72 idiomas. Aonde eu piso, pastor Moisés, tem gente cantando Yeshua. Sabe o que é isso? As nossas canções já estão sendo exportadas para as nações. Mas não é só isso. Os ministros também estão começando a ser enviados para tocar as nações. Eu posso te falar uma coisa: ainda que você não tenha expectativa de pisar em outra nação para cumprir um propósito de ministrar o evangelho, de marcar pessoas, mas eu quero te dizer uma coisa, igreja do Cordeiro, os teus filhos vão pisar em outras nações, os meus filhos vão pisar em outras nações, porque há uma palavra profética sobre a nação brasileira. Nós vamos viver um poderoso e extraordinário avivamento, e os nossos filhos vão exportar fogo para as nações, vão levar esse avivamento para as nações. Se alguém acredita nisso, por favor, reaja ao nível que você acredita. Ei! Ei! Faz 3 anos, pela graça de Deus, que eu tenho rodado algumas nações. Só esse ano eu já pisei mais de 10 nações. E posso falar uma coisa: eu não ministrei nenhuma igreja brasileira lá fora. Igreja hispana, igreja americana, igreja africana, igreja mexicana. Ai meu Deus, até nos hermanos da Argentina eu estava lá. Sabe o que é isso? As nações estão clamando por aquilo que eu e você estamos carregando. Eu não sei se você consegue reconhecer isso, meu irmão, mas as nações estão clamando por aquilo que essa casa carrega, por aquilo que nós estamos carregando. O problema é que muitas vezes nós nos tornamos consumidores. Estamos indo para a igreja como vamos ao mercado. Eu preciso de uma palavra, então eu vou para a igreja. E aí eu consumo, saio com a minha alma aliviada, vou para casa, mas na segunda-feira
muitos esquecem aquilo que foi pregado, porque acostumamos ser bons consumidores. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração apaixonada por Jesus, uma geração que o culto, ele não acaba no domingo, ele começa na segunda. Eu creio em uma geração que está desejando isso. Por isso estamos numa quarta profética. É tão importante compreendermos como devemos honrar o Espírito Santo, que a Bíblia diz que Jesus, em Lucas 3, ele vai diante de João Batista no Rio Jordão, e agora ele se apresenta diante de João e ele fala: João, você precisa me batizar. Aí João fala: primo, não tem como, é você que precisa me batizar, eu preciso ser batizado por ti. Jesus conjecturando, né, dizendo: primo, eu sei, mas você nasceu por causa de mim, mas é necessário que se cumpra toda a justiça de Deus. E a Bíblia diz que agora João batiza Jesus, e quando Jesus sai das águas, a primeira coisa que acontece, ele ora, e o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e o Pai grita em alto e bom som: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Primeiro batismo, depois oração, depois Espírito Santo, e depois legitimação. Quem está entendendo? Não tem como sermos legitimados sem a presença do Espírito Santo. Jesus só é legitimado pelo Pai quando o Espírito Santo vem sobre ele. Durante os 30 anos ninguém nem sabia quem era Jesus. Marcos 3 diz que os seus parentes diziam que ele estava fora de si quando ele começou o seu ministério. Mas quando Jesus se batiza, ora, o Espírito Santo vem sobre ele, aí todos nas regiões celestiais entenderam quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque o próprio Deus legitima Jesus. Mas a Bíblia vai dizer em Lucas 4 que agora Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Quem foi que conduziu Jesus ao deserto? E esse é o nosso problema. É que nós recebemos Jesus, consequentemente recebemos o Espírito Santo, e achamos que a nossa vida vai melhorar 100%. Acreditamos que agora só vamos viver a abundância, que não vamos passar por sofrimentos. Mas o Espírito Santo é que conduz Jesus ao deserto. E é aí que eu acho algo interessante, porque o Espírito Santo ele trabalha de duas formas na vida do homem. A primeira maneira do Espírito Santo operar é do lado de fora. Quando nós ainda não havíamos recebido Jesus, o Espírito Santo ele move todas as coisas, ele monta cenários, ele usa pessoas para nos conduzir até Jesus. Quem aqui foi conduzido até Jesus? O Espírito Santo usou alguém. O Espírito Santo, de alguma forma, te conduziu a Jesus. Talvez em uma igreja, talvez em uma célula, talvez em um grupo de convívio, talvez no evangelismo, eu não sei. Talvez a tua família te evangelizou, mas é o Espírito Santo que moveu a tua vida e a minha vida até Jesus. Porém, quando nós recebemos Jesus, agora o Espírito Santo começa a trabalhar de outra forma. Ele nos leva até Jesus, e agora quando recebemos Jesus, ele passa a morar em nós, e ele conduz a nossa vida, e nos ensina, e nos convence a nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Deixa eu te explicar.
O Espírito Santo nos leva até Jesus. Nós recebemos Jesus. Jesus nos dá o Espírito Santo para aprendermos a amar Jesus. Só que nesse processo, para aprendermos a amar Jesus, vamos passar por alguns desertos. Porque a nossa identidade de filho vai ser colocada à prova. Já viu? Quando o irmão se converte, no primeiro mês, os amigos do mundo começam a chamar ele para fazer as mesmas coisas que ele fazia antes, para querer tentar ele. E o Espírito Santo não está silenciando essas vozes. O Espírito Santo até permite essas vozes, porque somos nós que temos que decidir se realmente escolhemos Jesus, se realmente queremos viver como filhos de Deus ou não. Alguns desertos e algumas provações, elas existem na nossa vida para revelar a nossa verdadeira identidade, para que a gente possa entender que realmente somos filhos de Deus. Então, meu irmão, às vezes tem algumas provas que a gente coloca na conta do diabo, é ou não é? O diabo se levantou, o inimigo está furioso, olha só o que está acontecendo, olha que luta. E às vezes pode ser o Espírito Santo nos conduzindo ao deserto, mas Ele não nos conduz ao deserto para pararmos no deserto. Ele nos leva ao deserto. Deus não permite que sejamos tentados em algo que não somos capazes de vencer. Se Ele permite que passamos por essa prova, é porque Ele está olhando: filho, filha, você é capaz de vencer, eu estou contigo. E depois de sermos aprovados, vem o banquete, vem um novo nível de unção, vem um novo nível de patente, de autoridade. Os céus começam a se abrir, as bênçãos começam a ser liberadas, porque a nossa identidade de fato foi forjada, e nós entendemos que realmente somos filhos de Deus. Quantos estão entendendo até aqui? Será que devemos tratar o Espírito Santo em terceiro lugar? Agora, a Bíblia diz em Lucas 4, ainda que Jesus, Ele sai para Nazaré no poder do Espírito Santo. Jesus não inicia o seu ministério sem o Espírito Santo. Jesus, na sua natureza terrena e também com a sua natureza divina, mas Ele não vive nessas naturezas, Ele vive guiado pelo Espírito Santo. Ele só inicia o seu ministério quando o Espírito Santo vem sobre Ele. Porque se fosse na sua natureza divina, como Deus nessa terra, Ele não poderia falar para mim e para você que nós faríamos as obras que Ele fez, e obras maiores do que essas, porque nós não temos essa natureza. Mas o Espírito Santo sobre Ele, Ele entendendo que o Espírito Santo viria sobre nós, então Ele nos afirma que faríamos as obras que Ele fez, e obras maiores do que a que Ele fez. Sabe qual é o problema? Tem muita gente querendo começar o ministério sem o Espírito Santo, e começam a fazer coisas absurdas, é onde vemos escândalos. E posso te contar uma triste notícia: tem um monte de gente correndo para esses lugares, onde nós vemos uma liderança sem a presença do Espírito Santo. O lar não é um modelo, o casamento não é um modelo, não conhece o histórico, e as pessoas vão como efeito manada, pastor Moisés. Uma novidade ali, aí as pessoas vão, mas não conhecem, não discernem,
se de fato é uma casa sustentada pelo poder do Espírito Santo. Esses dias eu atendi uma pessoa no gabinete, e ela disse: olha, tem uma igreja ali crescendo, eu quero que você me explique, porque é um problema assim, 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 por que não para de crescer? Eu digo: a estrutura é boa, o entretenimento é bom, mas não tem palavra de confronto, não tem palavra da verdade, não tem profético, não tem quarta profética, é só palavra para massagear o ego. Então eu quero dizer que o castigo do falso crente é o falso profeta. Só que isso é como um vento. Nós estamos numa quarta profética, meu irmão, e a minha veia profética está começando a pulsar. É como um vento passageiro. Nós precisamos analisar, precisamos discernir. Eu estava falando com o pastor Moisés na sala dele. Há 10 anos atrás eu pisei nessa casa, ainda era do outro lado. Eu vim fazer um serviço aqui. Eu vim dar um orçamento para colocar um toldo, o toldo azul lá, o primeiro toldo, fui eu que instalei, eu e meu pai. Estávamos iniciando o ministério, numa garagem com 60 pessoas. Estávamos num mover de transição, entre uma visão tal, a estratégia tal, orando. Tivemos algumas frustrações, e eu tive a oportunidade de subir no gabinete do pastor Moisés. Pastor David me levou até lá. Eu falei: pastor, eu estou encantado com isso. Era daquele lado só. Eu estou encantado com essa igreja. Quanta coisa linda. As pessoas vivas. Uma igreja vibrante. Pastor Moisés, eu perguntei para ele. Eu aprendi assim, né? Quando você está perto de alguém que viveu algo que você sonha em viver, ou tem uma palavra que você vai viver, você fica quietinho, ouve bastante, e quando puder pergunta. Aí falamos sobre o trabalho, falamos sobre o serviço. Graças a Deus ele fechou, aleluia. E eu perguntei para ele: pastor, qual é a estratégia da igreja de Itaquera? Qual é o modelo? Qual é a visão? Ele disse para mim: filho, é o amor. Rapaz, eu como menino inexperiente, aquilo foi um chacoalhão. Eu estava esperando ele falar: vai ser estratégia tal, a visão tal, vamos tentar aprender, vamos. O amor. Sem amor, nada disso aconteceria. Eu saí com meu pai impactado. Meu pai tem 50 e poucos anos no Evangelho. Entendemos isso e passamos a edificar a nossa igreja também em amor. Nosso slogan é: nosso amor é por vidas. Mas nasceu de uma palavra. Talvez o pastor Moisés nem se lembrava disso. Falei com ele hoje. Depois de 10 anos, Deus me trouxe aqui para testificar isso. Estamos vivendo algo poderoso. Precisamos entender, conhecer raízes. É como um vento. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco acaba. Precisamos discernir, queridos, ministérios que são sustentados pelo poder do Espírito Santo, que acreditam no mover do Espírito Santo, homens que a sua vida está fundamentada na dependência do Espírito Santo, enraizada nas sagradas escrituras, na sã doutrina. Nós estamos numa quarta profética. Posso pregar? Posso ou não posso? Aleluia! Agora em Lucas 4,16, o próprio Jesus abre o livro. Ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou. Para quê? Para poder anunciar as boas novas. Ele está deixando bem claro que o ministério dele está na dependência do Espírito Santo. Jesus não caminhou e não fez nada quando ele iniciou o seu ministério sem o Espírito Santo. Sabe o que é interessante? Ele não foi bem recebido em Nazaré, e aí ele foi para Cafarnaum. Em Cafarnaum tinha um homem possesso, e a Bíblia diz que ele expulsa aquele demônio. E agora os fariseus, os escribas,
começam a falar que Jesus estava expulsando demônios em nome de Beelzebu. Aí Jesus fala o seguinte: se eu estou expulsando demônios pelo nome de Beelzebu, por quem os filhos de vocês têm expulsado? Agora, se eu tenho expulsado o demônio no poder do Espírito Santo, o reino de Deus chegou para vocês. Ele é legitimado quando recebe o Espírito Santo. Ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ele começa a ensinar o evangelho do reino através do poder do Espírito Santo. Ele declara que o ministério dele depende do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre mim. E agora ele faz libertação no poder do... Será que o Espírito Santo não deve ser tratado por nós com um pouco mais de prioridade? Essa é a noite que eu creio, de forma profética, o Senhor vai nos marcar mais uma vez. Alguém tem sede e fome da presença do Espírito Santo aqui? Alguém tem sede e fome da presença do Espírito Santo aqui? Sabe, queridos, a presença do Espírito Santo abre portas para nós que ninguém seria capaz de abrir. O ano passado eu tive 2 sonhos proféticos, um atrás do outro. Eu estava dentro da faculdade de Asbury, em Kentucky, nos Estados Unidos. Naquele mover, naquele despertamento, naquele avivamento. E eu falei para minha esposa: amor, eu tive 2 sonhos proféticos, eu estava lá dentro, mas não tem possibilidade nenhuma de eu ir para lá. E ela: amor, quando foi no segundo sonho, ela falou: amor, você precisa ir. Eu falei: não dá, agenda, estrutura, comprar passagem em cima da hora, tem tanta coisa, não dá. Aí eu postei um vídeo de uma equipe, de uma igreja que nós conhecemos lá, uns jovens que ministramos, entregamos uma palavra sobre eles, que eles iam fazer parte do mover de avivamento nos Estados Unidos. Esses jovens pegam de Miami uma van, 14 jovens, e viajam 16 horas até Kentucky. E quando eles chegam lá na faculdade, os responsáveis perguntaram para eles: vocês são da onde? Eles falaram: nós somos brasileiros, moramos aqui. Aí eles falaram: vocês adoram inglês? Sim. Então vou colocar vocês para fazer adoração. Meu Deus. Eles fizeram adoração no meio daquele mover que aconteceu naquela faculdade. E quando eles me mandaram: apóstolo, se cumpriu a palavra, olha, nós estamos. Eu postei no Instagram o vídeo deles adorando lá. Aí meu discípulo que está ali mandou para mim: vamos, pastor. Aí eu falei: 2 sonhos proféticos, tudo isso acontecendo, eu tenho que ir. Vamos. Saímos do culto de domingo, corremos para o aeroporto, compramos as passagens, entramos no avião, descemos de Orlando, 12 horas de carro até chegar em Kentucky. Meu irmão, quando nós descemos do carro, era um quarteirão ainda de distância, uma poderosa presença do Espírito Santo nos constrangeu. Um ambiente que eu nunca tinha vivido antes, conhecido. Quando nós chegamos no gramado da faculdade, eu que falo alto, eu comecei a falar baixo. Eu comecei a temer, porque a doce e poderosa presença do Espírito Santo era tão palpável naquele lugar, que nós honrávamos a presença dele. Não tinha um pastor pregando, não tinha um cantor gospel, não tinha nenhum protagonista. O protagonista era o próprio Espírito Santo. Asbury leva o nome de Francis Asbury. Francis Asbury foi um pastor que foi enviado por John Wesley em 1700 e Guaraná com rolha, aleluia. Foi enviado para a América para evangelizar. Ou seja, Francis Asbury já havia provado do avivamento de John Wesley, aquilo que aconteceu nos dias de John Wesley. Agora ele vai para lá e ele começa a evangelizar Kentucky e todas as cidades vizinhas no seu cavalo. Um poderoso avivamento aconteceu na América através desse homem, e colocaram a faculdade com o sobrenome dele.
E aí houve um despertamento naquela faculdade. E agora recentemente, alunos, meu irmão, começaram a adorar a Deus na hora do intervalo. E esse culto durou mais de uma semana sem parar. Gente de todas as nações estavam indo para provar daquilo que Deus estava liberando naquele lugar. Eu posso te falar uma coisa, a minha experiência foi tão profunda ali, que hoje eu sei o que John Wesley escreveu, dizendo: o dia do coração aquecido, quando ele sentiu a presença do Espírito Santo tomando a vida dele. Nós saímos daquele lugar e entramos no Subway, fomos comer, afinal estávamos com fome. Quando entramos no Subway, os atendentes tratando a gente com amor, os americanos tratando a gente como se a gente fosse americano. Quem tem costume de ir aos Estados Unidos sabe que isso não acontece muito. Mas ali estávamos todos parecendo que pertencíamos à mesma cidadania, à mesma nação, o mesmo idioma. E aí eu entendi quando Paulo fala aos Filipenses: o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, um tratando o outro cordialmente. Tinha gente de toda parte do mundo. E aí tinha gente sentado na mesa, deixando o lanche e chorando. Aí eu sentei com os meus discípulos na mesa para comer. Nós não conseguíamos comer. Era lágrimas rolando. A presença do Espírito Santo dentro do... Aí eu me revoltei. Porque no Subway estava tocando uma música eletrônica. E eu falei: Espírito Santo, como pode? A tua presença tomou esse lugar. A mãe chorando com a filha na outra mesa, a gente chorando aqui, ninguém conseguiu comer. O Espírito Santo disse para mim: filho, eu não preciso da música de vocês para fazer aquilo que eu quero fazer. Araia subidigiabataralabás. Eu sinto a graça dele aqui, meu irmão. Eu sinto a presença dele aqui, é real. Ele só precisa de um coração que esteja sedento pela sua presença. Eu estou testemunhando. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Eu sei, é Deus mesmo que está falando. Eu entrei dentro da faculdade. Subimos na galeria porque estava cheio, um mover poderoso, gente sendo curada, milagres acontecendo um atrás do outro, sem ninguém orar. Um levantava e falou: o caroço desapareceu, tumor desapareceu. Meu Deus. Eu estava na galeria, eu estava com a bandeira do Brasil. É o único que estava tendo coragem. Com a bandeira do Brasil no meio daquele mover. Aí eu olho lá embaixo e tem um homem com a bandeira do Canadá. Aí eu olhei para os meus discípulos e falei: há uma conexão no Espírito com esse homem. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo vai acontecer. Eu não vou falar nada. Eu desci para ir no banheiro depois de um tempo. Ele está vindo do banheiro. Ele olha para mim, ele abre os braços. Ele com a bandeira do Canadá, eu com a bandeira do Brasil. Aí a gente se abraça. E o que a gente começa a fazer? O idioma do reino. Chacataralabaxacataralabaxa. Ele começa a falar em línguas, eu começo a falar em línguas. E ele: fire, fire. E eu: fogo, fogo, fire, fire, fogo. Chacataralabaxa. Uma conexão. Escute isso. Acabou o nosso turno, porque tínhamos horário, tínhamos que sair. Saímos, fomos para o hotel. Eu cheguei no hotel, o Espírito Santo me ministrando. Ele pegou meu número, ele me mandou mensagem. Ele falou: meu irmão, o Espírito Santo me disse que você é um avivalista no Brasil e eu preciso te trazer para o Canadá. E eu falei: o Espírito Santo também me falou que você é um avivalista no Canadá e você precisa vir para o Brasil. Escute isso. Ele veio para o Brasil. Nós começamos a receber uma impartição, uma unção de milagres, sinais e maravilhas. Surdos começaram a ouvir nos cultos. Pessoas que não andavam começavam a andar. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque essa conexão foi uma conexão do Espírito. Eu estive no Canadá, estive em países da Europa ministrando com ele. Pastor, o que você está querendo dizer? Que algumas dobradiças abrem grandes portões. Pequenas chaves abrem grandes portas. Mas tem uma nova porta agora, que tem algo chamado sensor da presença.
Pastor, o que você está querendo dizer? Tem algumas portas que estão fechadas ainda diante da tua vida, mas quando você pisar com a presença do Espírito Santo, as portas começarão a se abrir. Deus vai te conectar, Deus vai te levar a viver tudo aquilo que Ele tem te prometido. Ele vai te levar a viver aquilo que você jamais imaginou viver, carregando a presença do Espírito Santo. Meu Deus. Sabe, queridos, a Bíblia diz que agora Jesus, Ele é levado à cruz mediante ao Espírito Santo. Agora Ele é crucificado. E adivinha quem foi que ressuscitou Jesus? Se chama Espírito vivificante. O Espírito Santo ressuscita Jesus. E agora, adivinha qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele fala para Maria: avisa aqueles cabeção medroso que eu ressuscitei, que eu estou vivo. A Bíblia diz, pastor Moisés, em João 20, que eles estão tudo dentro da casa com medo. Porque afinal agora o herói deles estava morto. Eles estavam com medo de sofrer represálias. Pedro tinha provado disso. Mas a Bíblia diz em João 20, primeira coisa que Jesus faz com seus discípulos, Ele atravessa a parede. E não é o Ghost não, só os veteranos não lembram desse filme. Ele atravessa a parede, Ele se põe no meio deles, e Ele diz: paz sejam convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E Ele soprou sobre eles o Espírito de Deus. Meu Deus, Tu és. Agora, esses homens que estavam com medo recebem a pessoa do Espírito Santo. Através de quem? Jesus. Mas faltava algo. Porque também o conselho de Jesus para eles, quando Ele fosse crucificado e ressuscitasse, era Atos capítulo 1:8. Vai para Jerusalém, vão para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora esses homens com o Espírito Santo, eles conseguem reunir aproximadamente 120 pessoas. E seguem a direção de Jesus. E vão para Jerusalém. E eles estão no cenáculo, todos reunidos. E eles começam a orar. Unanimemente, clamando, orando, em um só propósito, esperando o derramado poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz, em Atos 2, que de repente, ouve-se um som de um vento impetuoso, que encheu toda a casa, e línguas repartidas como que de fogo repousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que começou a acontecer naquele lugar? O que está começando a acontecer nessa quarta profética? Ninguém colocou a mão nessa menina, mas o Espírito Santo está capacitando ela, o Espírito Santo está enchendo ela, o Espírito Santo já está começando a marcar algumas
algumas pessoas. O Espírito Santo já está começando a visitar algumas pessoas. Sim, alguns vão começar a falar em novas línguas. Tem gente que há um bom tempo não fala em línguas. Você vai falar nessa noite, porque o Espírito Santo é aquele que tem primazia nessa casa, é aquele que tem primazia e prioridade naquilo que estamos fazendo para Ele nessa noite. Recaia, subiagai. É para essa geração que eu estou trabalhando. É para essa geração. Olha a outra do lado, chorando. Ninguém está orando, ninguém está profetizando sobre ela, ninguém está colocando a mão na cabeça. Sabe por que ela está sentindo o toque do Espírito Santo? Porque elas não são viciadas em religiosidade, elas não são viciadas em números, elas não estão em busca de fama. É essa geração que Deus vai levantar. Os meus e os teus filhos vão viver o poderoso avivamento nos nossos dias. Se alguém acredita nisso, por favor, faz alguma coisa. Reaja ao nível que você acredita. É pra tua glória, me envolva na tua história. É, filha. Irá mais subias. Você disse: Deus, eu não tenho mais recurso para gastar. Ouve a minha oração, Deus. Eu creio que o Senhor tem o poder de mudar. Deus ouviu a sua oração, minha irmã. Ele vai fazer aquilo que o psicólogo não conseguiu fazer. Ele vai fazer aquilo que o psiquiatra não tem poder de fazer. Ele vai fazer aquilo até mesmo que um pai não tem como fazer. O Espírito Santo é especialista em transformar o ser humano de dentro para fora. Ei! Agora, esses homens foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eu vou te falar algo aqui, mas não se escandalize. Vocês já ouviram o testemunho do pastor David, né? Eu já fui um escravo de Satanás. Eu sou filho de pastor. E durante 7 anos da minha vida, eu comecei com 12 para 13 anos, usando drogas, da criminalidade, no tráfico de drogas. Com 16 anos eu tive uma overdose de cocaína. Meu coração ficou parado 40 minutos. Eu tive uma experiência após a morte. Eu fui para um lugar de tormento. Era um lugar totalmente escuro. Era como o céu sem estrela. Eu não conseguia me mover, estava como boiando. Eu conseguia só virar minha cabeça. Eu via milhares de mãos dentro de um lago de fogo, gritando desesperadamente por socorro. Quem já assistiu o filme A Múmia? Quando a múmia vai rolar lá para aquele lago, é igualzinho. Eu experimentei todo tipo de loucura e de droga que você pode imaginar. Mas fazem 16 anos, nesse mês agora de outubro, que eu tive uma experiência pessoal com Jesus na casa dos meus pais, só eu e ele. E eu experimentei a maior loucura de todos, que é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Essa é a maior loucura de todas. Por isso que eu entendo o que Paulo disse à igreja de Éfeso: não vos embriaguei do vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Estavam procurando o líder da bagunça. Cadê o líder dessa bagunça? Esses homens estão bêbados a essa hora do dia. Aí a Bíblia diz: Pedro se levantou. O líder da bagunça estava embriagado do Espírito Santo. Agora, adivinha qual foi a primeira pregação de Pedro? Varões da Judéia, Samaria, de toda a circunvizinha, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando. Mas o que está acontecendo aqui hoje foi o que foi profetizado pelo profeta Joel: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os anciões terão sonhos, os jovens terão visões.
A primeira pregação de Pedro foi falando do derramado Espírito Santo. Quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu quero orar com vocês. Rakaya subiriabadarabash. Você não falhará. Você já fez. Você fará. Pastor, o que eu preciso? Só precisa dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. Eu preciso de uma experiência nova. Eu preciso ser marcado outra vez. Sabe, nós recebemos Jesus. Alguns até lembram da palavra que foi pregada no dia que recebeu Jesus. Alguns até lembram da data. Mas muitos esquecem. Mas nós nunca vamos esquecer da primeira experiência que tivemos com o Espírito Santo. Pastor, o que está querendo dizer? Que hoje o Senhor quer nos marcar outra vez. Amanhã Ele quer nos marcar de novo. E depois, e depois, e depois. Uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Quantos desejam isso aqui nessa noite? Eu quero orar com você. Por favor, saia do seu lugar e venha. Corra até o altar. Você que quer receber algo novo, você que quer ser marcado. Estamos em uma quarta profética. Estamos em uma quarta profética. Ei, você não falhará. Você já Você já fez, você fará, você não muda, você não fará. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais Espírito Santo, mais. Aqui há um coração aquecido. Aqui há um coração queimando, mais fogo. Essa geração que vai viver esse avivamento, estão assim, corações incendiados e olhos molhados. Corações incendiados e olhos molhados. Porque você declarou a sua dependência ao Espírito Santo, filho. Ele começa a abrir as portas, mas não se assuste, porque ele vai precisar fechar algumas. Ele vai precisar afastar algumas pessoas de você. Chacanaraia, subiagaçai. Mas a porta que ele abre, ninguém poderá fechar. E você saberá que foi Ele, porque sem Ele não seria possível. A presença do Espírito Santo abre portas. Mais. Foi assim quando Eliseu recebeu o manto. A primeira coisa que ele fez com a unção foi abrir o Rio Jordão. Meire, foi através da tua vida que eu me conectei a essa casa. E hoje você está aqui, orando, clamando. O Senhor está reacendendo a chama, Meire. Ele não mudou. Não te preocupes, Ele está cuidando do teu filho. O coração dele pertence ao Senhor. Mas essa chama que volta a
queimar nessa noite. Não vai ficar só em você, vai incendiar toda a casa, vai incendiar todo o quintal. Ei, chocanaia, subiadarabas. Mais fogo, Espírito Santo. Mais fogo, mais. Uma espera gritando dentro de mim. Mais, Senhor, mais. Seio por te ver. Eu creio e verei a glória de Deus. Mais fogo, mais fogo, mais. Vamos, profetize novas línguas, novas línguas, novas línguas, novas línguas. Como em Atos 2, faz mais uma vez nos nossos dias, Senhor. Nós te pedimos, Jesus, nos batiza de novo, nos batiza com fogo, nos batiza outra vez, nos marca outra vez. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Ela gritando dentro de mim. Anseio por te ver. Você que fala em línguas agora. Você que fala em línguas. O Senhor ativa dons nessa noite. Ativação de dons. Ativação de dons. Variedade de línguas. Essa é uma noite profética. Variedade de línguas. Ativação de dons. O Espírito Santo em nós nos confere dons. Nos leva a amar Jesus. Nos leva a se tornar parecido com Ele. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de um novo batismo. Você que está em casa, receba onde você está. Que o ambiente da tua casa seja influenciado, atingido por essa unção. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Se movendo aqui. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. É isso que Ele faz. O Senhor te dá novas línguas. Novas línguas. Vamos. Já está dentro de você. Abra a tua boca, filha, e libere novas línguas. Novas línguas, isso. Novas línguas. Novas línguas. Novas línguas. Novas línguas. O Espírito Santo não mudou. Ele é o mesmo. Ele está batizando nessa noite. Ele está batizando nessa noite. Ele me chama pra mais perto. E Ele libera um decreto. Eu creio e verei a glória de Deus. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos. Eu creio e verei a glória de Deus. Nós te amamos. Você que está aí, os irmãos estão sendo marcados aqui na frente. Você que está aí, eu sei que o Espírito Santo está te marcando também. Mas eu quero te convidar nessa hora a fechar os teus olhos. Eu preciso encerrar, mas eu preciso fazer isso. O Espírito Santo está me ministrando. Coloque a mão no seu coração. Você que está aí, vocês que estão aqui, deixe o Espírito Santo mover. Deixe Ele continuar operando. Deixe Ele continuar fazendo aquilo que Ele quer fazer. Coração incendiado e olhos molhados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você que está aí no seu lugar, diga ao Espírito Santo: vem, Espírito Santo. Diga para Ele: eu abro a porta do meu ser. Pode morar em mim. Pode entrar, Espírito Santo. E pode me batizar de novo. Pode me revestir com teu poder. Isso. Enquanto você adora, o fogo do Espírito começa a arder de uma forma intensa. Um coração aquecido. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Um coração
coração aquecido, um coração incendiado, como os discípulos na estrada de Emaús. Agora nós entendemos, porque Jesus falava conosco e o nosso coração queimava, o nosso coração ardia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Mais, Espírito Santo, mais. O Senhor não é obrigado a nada, Espírito Santo, mas a tua palavra diz que o Senhor não resiste o coração contrito e quebrantado. Então nos marca mais uma vez, nos batiza com fogo, nos batiza com poder. Você que está aí, levante as suas mãos e adore. Aleluia. Essa é uma canção universal. Santo, sim, Santo. Isso é quarta profética. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Espírito Santo, mais é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Diga isso. É o Senhor Deus poderoso. Itaquera Church em chamas. Sim, tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de toda honra e glória nessa noite, digno de louvor. Somente as vozes. Diga isso. Diga que Ele é santo. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Engrandeça o nome dEle nessa noite. Diga que Ele é santo. Erga a sua voz, erga a sua voz. Diga isso. É o Senhor Deus poderoso. Eu e você nascemos pra glória e honra dEle, né? Digno, digno, tu és santo. Tu és santo, Senhor. Santo. É o Senhor Deus poderoso. E não há Aleluia! Aplauda Jesus. Dá um abraço no teu irmão aí e diga: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Libera essa unção que você recebeu sobre a vida de alguém. Aleluia! Sim, Espírito Santo, nós te desejamos. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós sentimos o Senhor aqui. Nós queremos sair daqui com o Senhor e permanecer com o Senhor. Queremos mais. Queremos frutificar no Senhor. Que o teu fruto frutifique em nós. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a humildade, a paciência, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio.
porque nós não queremos somente no momento, queremos viver um estilo de vida, andar no Espírito. Queremos olhar no Espírito, sentir no Espírito, pensar no Espírito. Queremos andar com o Senhor. Que cada um, Senhor, dos meus irmãos e minhas irmãs, que te sentiram, te receberam, que nós possamos administrar, conservar essa amizade, esse relacionamento com o Senhor, por todos os dias da nossa vida aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus. Obrigado, Jonathan, glória a Deus. Que revelação do alto para o nosso coração. Quem aqui foi edificado? Aleluia, fomos edificados. Que você possa sair daqui com a presença dEle, aleluia. Eu me lembro que um dia, eu estava lá no Brasil para Cristo, ali no 15, eu recebi um abraço do pastor de lá, e foi poderoso, assim como você recebeu um abraço hoje aqui. Mas aquele abraço tinha uma unção tão forte, que eu saí cheio do Espírito Santo daquela igreja. Eu não consegui parar de sentir a presença do Espírito Santo. Cheguei em casa, a presença do Espírito Santo na minha casa foi maior do que na igreja. Sabe, eu quero liberar sobre a tua vida que a presença do Espírito Santo, o peso da glória de Deus vai ser maior ainda, aleluia, lá na tua casa, amanhã, aonde você quiser, você vai buscá-lo e você vai sentir a presença dele, em nome de Jesus, amém, queridos? Mas se alguém está aqui, que quer receber o Espírito Santo, quer receber Jesus como o Senhor da sua vida, olhe comigo dizendo: Senhor, reconheço meus pecados e te peço perdão. Eu acredito que Jesus Cristo é o teu Filho, que morreu na cruz por mim e levou sobre si todos os meus pecados. A Jesus, hoje, eu entrego a minha vida e declaro Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê o Espírito Santo para a glória do Pai. Amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Você que recebeu a Cristo ou se reconciliou, no aplicativo da igreja, nós temos um caminho eficaz, onde você preenche lá a sua decisão por Cristo, e a gente vai entrar em contato com você e já te preparar para o próximo batismo, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a tua noite, que a sua semana ainda seja uma semana cheia da presença da glória de Deus. E no domingo, não se esqueça, aliás, sábado tem New Fire aqui, os jovens vão estar adorando Jesus aqui, e no domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, junto com a comunhão e as consolações do amigo Espírito Santo, esteja com essa igreja agora e sempre. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que essa igreja diga amém. Que o Senhor te abençoe. Dá mais um abraço aí no teu irmão. E boa noite com Jesus. Aleluia.